Olá pessoal, seja bem-vindo ao Clube da Manutenção. Meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje a gente vai tentar traçar uma comparação entre você destinar sua carreira para o empreendedorismo ou você destinar sua carreira para ser um funcionário da iniciativa privada. Qual a relação entre essas duas coisas? Qual é a diferenciação entre essas duas coisas, né, que você pode esperar no sentido de retorno, no sentido de risco? A ideia é trazer esse assunto para tentar esclarecer um pouco de algo que eu conversei um pouco a respeito com alguns amigos meus nessa semana e gostaria de compartilhar com vocês. O funcionário ele tem riscos limitados, eu diria, né? Por quê? Porque o retorno dele é limitado também. Então, enquanto a gente tem uma empresa que paga para o seu funcionário, sei lá, R$ 4.000 por mês, esse salário ele vai ser fixo independente da empresa ter mais lucro, ter menos lucro, né? Ter mais faturamento, ter menos faturamento. Então, o que acontece? A empresa assume o risco, né, da oscilação do mercado e congela o salário do funcionário, justamente para o funcionário não ser impactado negativamente quando a empresa não tiver um faturamento adequado, que poderia, né, proporcionar aquele salário que ele recebe, ou que foi combinado em contrato. Então, o retorno do funcionário da iniciativa privada é limitado justamente porque ele não está exposto aos riscos, né? A empresa absorve os riscos. E na troca disso, a empresa acaba congelando o salário dele. Eu estou falando na média, né? Então, se você é um funcionário destacado, né, um bom funcionário não, essa terminologia não ficou legal. Se você é um bom profissional, né, se você tem habilidade, inteligência, dedicação, conhecimento, e você gera muito mais valor, né, do que você é remunerado, saiba que sempre será assim. Você sempre receberá menos do que você merece se você é um bom funcionário, um bom profissional, melhor dizendo. Então você nunca vai receber aquilo que você deveria receber ou que você acha que deveria receber, porque existem duas coisas, né? Às vezes essa noção de que você recebe menos que deveria está ligada à tua falta de percepção da realidade, né? Então você é um desejo, não é uma realidade, né? Você gostaria que fosse assim, mas você não, na realidade você não merece isso, né? Não teria por que você receber mais do que você recebe, porque a percepção que você tem de si mesmo, ela não está alinhada com a realidade. Você acha que é muito melhor do que você é, ou você acha que você gera muito valor do que na realidade você gera, e esse pode ser um ponto. O outro ponto é porque estruturalmente a empresa não vai te pagar muito mais que a média do que ela paga para o mesmo cargo. Então, quanto maior a empresa, mais padronizados os salários e menores as chances de você se destacar. Então, tu nunca vai ganhar muito mais do que um carregado que está na mesma linha, né, hierárquica que tu, porque você gera mais valor, mesmo que você gere mais valor. A empresa pode te premiar ou com mais salário, com mais benefício, ou com uma promoção. Às vezes não vem nenhum, nem outro, nem o outro, né? E essa é a estrutura que vai moendo a motivação das pessoas que trabalham dentro da empresa. Então ela vai moendo, moendo, moendo. E alguns funcionários têm a condição de barganhar ainda, né, por serem bons profissionais, podem pedir demissão, trocar de empresa, etc. Outros não, né? Outros não conseguem, ficam nessa espiral aí e tendem à mediocridade, né? Então, mesmo que o cara iniciasse bem, ele tende a ir caindo, 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 até se tornar a média da empresa. Então, se a empresa, né, ela tem muito mais profissionais medíocres do que bons profissionais, a tendência é que todo mundo vire média, todo mundo vire medíocre. Né? E higienizar o ambiente de trabalho no sentido de eliminar as pessoas, né, que puxam para baixo, né, é muito complicado. Grandes empresas mesmo deveriam, né, ter essa preocupação, algumas não têm. E acaba gerando essa espiral aí de
descontentamento, né, dos bons profissionais, pessoas pedem demissão, saem, né? Então o ambiente tende a ficar só gente ruim dentro da empresa, porque as pessoas boas não são valorizadas, porque geralmente não tem uma estrutura para que permita isso, né? E aí partindo do pressuposto que existiria uma iniciativa da empresa para fazer isso. Então raras vezes isso vai acontecer. Mas, por ela estar com os riscos, né, já conceitualmente, estruturalmente, já não vai ter como você ser remunerado a contento. Então, você não vai conseguir receber uma remuneração sem que ela corresponda a algum risco do teu cargo. Então, acaba que uma pessoa que ela gerencia a unidade é que ela ganha muito mais que as outras pessoas daquela planta, mas ela está também com risco adequado àquele salário, né? Então, o que é o risco, né? É o risco para a gestão da pessoa, né? O risco da carreira, o risco financeiro, o risco de... Ela é responsável pela planta. Dependendo com algum crime que a empresa cometeu, podendo ser até crimes ambientais, etc., ela pode ser presa, né? Isso não é o mesmo risco que uma pessoa, que um auxiliar de mecânico está correndo. O auxiliar de mecânico não está correndo risco nenhum. Só riscos físicos da própria profissão, né? Diferente, ele não pode ser preso na execução da função dele, em tese. Se ele cometeu um crime, né? Mas na execução da função dele, né, ele não está exposto a tantos riscos. Então, e geralmente essa área ele também não cobre todos os riscos, né? Falando de risco, a gente chega naquela questão do empreendedor. O que acontece com o empreendedor? Qual é a diferença, né? O empreendedor ele está com os riscos. Então ele não tem uma empresa para assumir os riscos dele. Mas só que, em contrapartida, os retornos correspondem aos riscos. Então, enquanto um funcionário da iniciativa privada vai ganhar lá 5 mil para fazer um trabalho, esse empreendedor, para fazer o mesmo trabalho, ele vai ganhar 15, 20, né? 10, 12. Por quê? Porque ele está com um risco muito maior, né, do que o funcionário. Então, enquanto esse funcionário ele vai ganhar os 5 mil todos os meses, enquanto ele estiver na empresa, esse empreendedor pode pegar esse serviço de 15 mil, mês que vem não pegar serviço nenhum. Então, enquanto o risco é travado na iniciativa privada por funcionário, né, e aí eu estou falando não totalmente, né, mas o risco de mercado, né, é travado, para o empreendedor não. A remuneração dele oscila e o risco dele permanece sempre meio que alto. Então a remuneração dele oscila, mas só que essa remuneração ela não tem limite. Então, enquanto o funcionário ali vai ganhar 4 mil, 5 mil, vai crescendo, assumindo mais responsabilidade, vai chegar a 10 mil, pode ser que chegue a 15, né? Vamos pensar assim que aí já estamos falando de menos de 1%, né, da população brasileira. Na grande maioria não vai chegar, mas vamos supor que ele chegue a 10, né, que já é meio que 1% da população brasileira, ou, sei lá, 2, 3%. O empreendedor não, ele pode ganhar 100, 200, 300, contrato de 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões, dependendo do tamanho da empresa dele, né? Só que quanto mais se alavanca, mais risco tem, mais retorno tem. Então, os retornos correspondem aos riscos, né? Então, o que fica muito, né, do que eu gostaria de passar para vocês é justamente que você nunca vai ganhar altos salários com baixo risco, né? Então, o risco ele está sempre alinhado ao tamanho do teu contra-cheque. Ninguém dá dinheiro para ninguém de graça. Se o teu cargo estão te pagando 12 mil, é porque o risco é de 15, de 20 mil. Se o teu cargo estão te pagando 6 mil, o teu risco aí é de 7, 8 mil. A empresa sempre vai pagar menos, ela nunca vai pagar a justa medida que tu deveria receber. Existem exceções? Existem exceções, mas a exceção ela não vai se enquadrar para todos nós, né? Então, é importante o cara que vai trilhar sua carreira na iniciativa privada
ter essa noção de que empreender é uma coisa, né? É uma carreira na iniciativa privada é outra. Os riscos serão limitados, mas os retornos também serão limitados. Enquanto que se tu empreender, tu tem o risco de quebrar, o risco de insolvência, né? O risco de ser processado por algum funcionário, né? Risco de não conseguir pagar salário, risco de não ter serviço, risco de ficar devendo muito dinheiro, risco de se incomodar com o governo. E os retornos vão corresponder a esses riscos. Então, tu vai conseguir comprar muito a mais, porque está calculado já nesse risco. Os retornos já estão calculados dentro, né, desse risco. A expectativa já é que tu ganhe muito mais, né? E aí tem muito a ver com o perfil da pessoa, né? Tem pessoas que têm perfil que buscam mais risco, tem outras que buscam menos risco. Mas é importante entender que duas coisas eu acho desse vídeo. Primeiro, que os retornos correspondem aos riscos, sempre, né? E segundo, a empresa nunca vai te pagar o que tu merece receber, e partindo do pressuposto que tu é um baita de um profissional. Então, se a gente fosse pensar em administração de expectativas, e se tu está talvez frustrado, ou você muda de emprego e continua frustrado porque você acha que não está recebendo o que deveria e etc., né? É porque talvez você deveria estar empreendendo e não deveria estar como funcionário, porque talvez a empresa nunca vá conseguir corresponder à geração de valor que tu proporciona a ela, né? Então é extremamente importante que você leve isso em consideração e reflita a respeito disso. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e até a próxima. Valeu!